Agora sim, que a gente já tem bastante gente aí. Contei uma historinha introdutória aqui sobre expressões regionais, né? O meu nome é Ricardo Machado, essa aqui é a nossa quarta aula síncrona, né, da segunda semana, quarta aula da nossa disciplina de Prevenção e Combate a Sinistro. Meu nome é Ricardo Machado e nós estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 19 de março de 2021, estamos na pandemia, né, no pico, não no pico, mas estamos no maior índice da pandemia. Não sabemos ainda se já chegamos no pico, né? A coisa está piorando, então a gente tem que se cuidar ainda mais, né? Por isso o nosso ensino está aqui no ensino remoto emergencial. E hoje a gente vai estar tratando de rotas de fuga, que inclui várias coisas, né? A rota de fuga não é só um caminho, é um caminho sinalizado, um caminho que está protegido contra fumaça, um caminho onde eu consigo ter um escoamento de pessoas aceitável. Tá? Quando a gente estuda escoamento, né, a gente vai para a mecânica de fluidos, né, e um fluido ele tem um comportamento, a gente faz análise de partículas, né, de escoamento de partículas, o atrito entre essas partículas e as bordas do duto, né, que está conduzindo aí esse fluido, seja lá um gás, um líquido, né, ou uma coisa semilíquida, por exemplo, poeira, areia, né, que a gente pode também ter comportamento similar ao líquido, né, e o que a gente estuda muito é essa questão do atrito, já vou botar a chamada aqui, Anderson, do atrito entre as partículas e o atrito entre as partículas e o tubo. Então, existe, né, no escoamento, como o escoamento não é ideal, eu vou ter ali uma coisa chamada camada limite, que é uma resistência que a gente vai ter, que vai aumentando à medida que eu vou me aproximando da parede do duto. Quando o duto é circular, a gente chama de tubo. Né? Mas esse duto pode ter várias geometrias aí de secção transversal, né? Pode ser sextavado, pode ser quadrado, retangular, aí depende do espaço onde eu posso acomodar esse duto. Essa tecnologia é muito antiga, esses cálculos são muito antigos. Vejam aí que o Império Romano, né, usava isso para transportar água de longas distâncias, né, com aqueles arcos romanos, né, uma tecnologia lá para você usar pouco material para poder estruturar uma calha, né? E a inclinação, a largura dessa calha era calculada para você trazer água de longas distâncias. Também nos esgotos, né? Na Roma antiga já tinha esgoto, então se fazia valas enterradas lá para transportar o esgoto. E é claro que essa dimensão tem que ser muito calculada, senão encalha tudo, né? Encalha a água, encalha dejetos, encalha. E no nosso caso aqui são pessoas, tá? Então a gente tem um padrão de escoamento de pessoas e tem até como simular isso em computador e tem como simular também na realidade, né? Fazer um exercício de abandono e verificar se aquilo que a gente calculou e simulou na prática funciona. Vou colocar os slides agora, não apresentei ainda não. Vamos apresentar agora. Muito obrigado, Marielle. Apresentar a janela. Tá? Então a gente vai hoje calcular o que a gente chama de rota de fuga. E a rota de fuga tem alguns sistemas. Enquanto vai carregando aí para vocês, vou botando no modo apresentação. Deixa eu ver se carrega aí para vocês. Pronto, apareceu aí, né? Pronto, aqui para mim está dizendo que está aparecendo para vocês. Então, uma rota Apareceu. de fuga, pegue o beco, não olhe para trás, né? Ela tem que ter alguns requisitos, e esses requisitos vão ser contemplados com sistemas preventivos, tá? Um dos requisitos, deixa eu tomar uma aguinha aqui, é a orientação. Tá? Outra coisa do discurso regional, né? Aqui é você dizer assim, o cara é desorientado, né? Ele é leso, abestalhado, né? Desorientado, né? Lá em Santa Catarina a gente diz que o cara é tanso, tanso porque ele não tem noção das coisas, né? Aqui também se usa um pouco disso, né? Sem noção, né? Então, para eu ter orientação de fuga, eu tenho que ter iluminação e uma sinalização. São dois sistemas separados, tá? Complementares, mas são coisas separadas, tem normas separadas para eles, tá? Então, aquela coisa de nas trevas procure a luz é verdade.
Tá? Lá na Boate Kiss morreu algumas pessoas trancadas no banheiro porque viram que era o único lugar iluminado, tentaram fugir para lá, ou tinha aquela ilusão que ali no banheiro não tinha nada que fosse queimar, né, para poder carbonizar ele. E sim, você está dizendo também aluado, é outra coisa, né? É, porque foram atrás da luz, né? Então é muito importante a gente ter um caminho de fuga bem iluminado. E essa iluminação e também a sinalização, ela pode ser prejudicada pela fumaça. Tá? A gente tem que colocar ela numa altura, você tem que imaginar que na hora da fuga, o corredor está cheio de gente. Então, pode auxiliar de você ter uma sinalização mais baixa, mas à medida que o corredor está ocupado pela população que está abandonando, você não vai ver essas placas. Então, a gente normalmente usa as placas a 2,20 metros de altura, as placas de abandono, tá? E a luz de emergência também. Mas eu tenho que ter um sistema de drenagem de fumaça eficiente para isso aí não ficar obstruído pela fumaça, claro que ela sobe, né? Tá? Foi o que também aconteceu na Boate Kiss. Tá? Disparou luz de emergência, mas as pessoas não viam a luzinha porque ficou encoberta pela fumaça no teto da boate, porque não tinha ventilação nem natural e nem forçada, né? Outra coisa é isso que eu já falei, o controle da fumaça. Vai ajudar para eu ter a orientação melhor e também, claro, para não intoxicar ninguém. Tá? Então, tem que ter drenagem de fumaça. Essa drenagem pode ser natural, preferencialmente, é melhor ser natural, mas em algumas situações eu posso ter também uma ventilação forçada, tá? Com exaustores, insufladores de ar, ter aqui uma ventilação forçada. E outra coisa, né, como em incêndio tudo é três, né? Outra coisa é o dimensionamento, ou equacionamento. Tá? Vou dimensionar a minha rota de fuga. Que distância eu devo percorrer? Já vou dizer que é 25 metros, tá? E qual é a largura desses corredores, dessas portas, dessas escadas para essa rota de fuga. Imagine aí a rota de fuga como um grande rio, e esse rio vai ser irrigado, né, vai ser alimentado pelos afluentes. Tá? Então, esses afluentes são pequenos riozinhos, né? E depois tem riachos, e depois tem os nascentes, e assim vai, né? Então, imagine aí uma rede, como se fosse uma grande espinha de peixe que vai se bifurcando, né? Num prédio vai ser assim também. Você vai ter uma sala que tem uma pessoa, essa pessoa vai para um corredor menor, que vai convergir, que ali nesse corredor já tem 3 pessoas que saíram de outras salas, e isso vai para um corredor principal, e aí já vai ter pessoas de outras salas e outros corredores que converteram para ali, e talvez você tenha que descer uma escada que vai ser o rio, né? Então, como é isso? À medida que na hidráulica você, na natureza é assim também, você começa com um filetezinho da água, né? Tem uma musiquinha do Guilherme Arantes bem legal sobre o planeta água, né? Terra, planeta água, né? Então ele diz lá, né? Água que nasce na fonte, serena no mundo, e abre um profundo grotão, né? Então, claro, você vai aumentando, aumentando. E a sua lugar, que é o que a gente chama de descarga, que seria ali a saída principal, ela tem que ser dimensionada para a população do prédio todo, né? Ou do pavimento todo, se tiver um pavimento só. Tá? Então, a gente vai ter aqui 3 índices para a gente estar calculando esses corredores secundários e o corredor principal, a saída principal. Tá? É importante também que a gente tenha, imagine como na hidráulica, você vai passar água por dentro de um tubo, quanto mais lisinho for esse tubo, mais a água vai fluir. Então, também tem que ter paredes que não tenham essa rugosidade. E essa rugosidade, aqui nesse caso, não é assim você ter um chapisco na parede, mas você ter colunas, você ter um vaso de planta, você ter um armário que vai afilando, né? Quando você está sozinho, você desvia disso facilmente. Imagina uma partícula de água dentro de um tubo, ela não vai tomar conhecimento de nenhuma obstrução, ela vai se moldando, né? Vai fazendo uma linha de fluxo. Mas quando esse tubo está sob pressão, com um volume grande de água ali, sob pressão, aí começa a complicar. A partículazinha não consegue ir para onde ela quer, né? Porque tem outra partículazinha do lado dela impedindo isso, né? Vocês já viveram isso na vida, no cotidiano de vocês, né? Você vem para a escola de ônibus, você vive isso, pô, quero me deslocar, eu tenho que ficar ali, né? Com licença, eu vou saltar no próximo ponto, com licença, aí vem a mochila dando em cima da cabeça das pessoas, né? Ah, e todo mundo tem que se apertar para você conseguir fluir ali por aquele corredorzinho. Imagine isso numa emergência, né?
Isso já seria uma pequena emergência, quando a pessoa está meio aluada aí e não vai se mexer, deixa para se mexer bem próximo ao ponto de descida, né? Já causa um pequeno tumulto. Imagina num incêndio, que você não tem como dizer para as pessoas, ei, dá um passinho para frente, por favor, dá um passinho para trás. Né? Não dá para fazer aquilo que o motorista faz para acomodar a carga, dar umas freadas assim para o pessoal se mover um pouco, né, para frente. E numa emergência a gente não tem isso, né? Então tem que ter uma largura de corredor projetada para o pior cenário, tá? Vou dizer uma coisa para vocês se esquecerem. Na nossa área, a gente espera o melhor, tá? A gente tem que ser otimista para a gente se manter motivado a trabalhar na área de prevenção. A gente espera o melhor, mas se prepara sempre para o pior. Tá? Então, tempos de paz, você se prepara para a guerra. Estou ali afiando meu facão, né? Polindo meu fuzil, dando manutenção, lubrificando, treinando, avisando as pessoas que um dia talvez chegue uma guerra. E no dia da guerra, meu amigo, tempo de guerra, você não vai polir fuzil, não, né? Tempo de guerra, você cai com tudo que você tiver na frente. Né? Cai com tudo, e aí depois, como diz o manual lá da arte da guerra, lá, né? Em tempos de guerra, se prepare para a paz, em tempos de paz, se prepare para a guerra. Né? Então, no incêndio, é isso, tá? Na hora do, do rock and roll ali, você não tem mais tempo de treinar, nem de verificar se o extintor funcionava ou não, ou se as pessoas sabem por onde, o que fazer, por onde sair, né? Então, tempo de paz, se prepare, não só você, técnico de segurança, porque você é um ser solitário, tá? Você é um ser solitário, no máximo você tem uns 3 amigos na empresa, se for uma grande empresa. Se tiver 3, já tem um engenheiro também na equipe, né? Mas é muito comum o SESMIT ser o soldado João Rambo, é aquele exército de um homem só, ou de uma mulher só. Aliás, não quero ser machista aqui, mas e nem feminista, mas os melhores técnicos de segurança que eu conheço na minha carreira vasta são mulheres. Tá? A mulher um profissional muito mais cuidadoso, muito mais previdente, e então dou muito valor. Algumas mulheres têm medo de trabalhar em algumas áreas, da área de segurança do trabalho, né? Mas elas são respeitadas, viu? Mesmo no meio da construção civil, lá que você acha que os operários lá não vão lhe respeitar, respeito, sim, porque a pessoa tem uma certa uma função que inspira confiança. Tá? Segurança rima com confiança. Quem é homem não desista da profissão, também tem uma grande carreira aí para quem é homem, também tem futuro. Você tem que aprender um pouco com as mulheres aí a ser organizado, caprichoso, tá? E a mulher também tem que aprender um pouco com o homem a ser objetiva. O homem ele é mais seco, né? Ele é mais tem menos arrudeio, mas a gente chegar num ponto de equilíbrio aí para a gente conseguir realmente implantar os nossos projetos, treinar as pessoas, né? Comprar os equipamentos, convencer o patrão a investir, convencer o funcionário a, a usar, né? Aqueles materiais, aqueles procedimentos de segurança. Ok? Então, pulando essa parte filosófica aqui, vamos falar logo da iluminação de emergência. Eu tenho uma norma da ABNT e tem também uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Tá? A norma da ABNT para iluminação de emergência é essa daqui, 10898. Eu dei só um print aqui numa figura da internet, tá? Mas essa norma aqui de 1999, ela pode estar desatualizada, tá? Então, como é que eu sei, professor, que essa daí vale ou não vale? Você vai no catálogo da ABNT com o número da norma, e lá no catálogo ele vai dizer, ó, essa norma vigente é de 2008, sei lá, talvez seja mais nova, né? Ou então foi substituída por outra norma de outro número, tá? Mas está aqui uma referência, NBR 10898, mas antes de a gente estar aplicando, é sempre bom dar uma checadazinha, porque as normas da ABNT, elas mudam mais rápido do que as NRs, tá? E as ITs, você vai no site do Corpo de Bombeiros, essa daqui é de 2018, se tiver alguma alteração vai estar lá no site também, sempre bom você pegar a mais recente, né? A IT 18. Então ela diz o seguinte, o sistema de iluminação, ele tem que ter uma autonomia de 1 hora. Então vou ter que fazer um teste lá, acionar esse sistema e ele tem que aguentar 1 hora. Cuidem com esse teste, né? Esse teste já é uma inspeção que você está fazendo, você está comparando o real com o padrão, né? Então vou inspecionar,
meu sistema de iluminação. E aí, se alguma luminária, ou se nenhuma acendeu, ou se alguma acendeu e não durou mais de 1 hora, você vai fazer a manutenção. Assim como a gente faz a manutenção de extintores, né? A gente comentou na aula retrasada, também nesse sistema. Então, a inspeção é verificar. Cuide para você não testar tudo no mesmo dia, porque demora algumas horas a recarregar a bateria e o blackout pode ser hoje, tá? Então, a gente normalmente testa assim, uma lâmpada assim, uma não, uma sim, uma não, assim, uma não. E aí você repassa elas depois de 1 hora para ver se tem alguma apagada, um pouquinho antes de 1 hora, para se dar conta de você ver todas, né? E aí vai providenciar a manutenção daquela que não funcionou, né? E a norma pede 5 lux para a escada, porque na escada eu preciso de um pouco mais de acuidade visual por causa dos degraus, e 3 lux para corredores. O que é 5 lux e 3 lux? Você já deve ter estudado aí, talvez com o professor Kleber, lá na disciplina de ergonomia, né? O iluminamento, né? Os níveis de iluminamento, chama também de iluminância, né? Iluminância, diferente da luminância. Luminância é a quantidade de luz que chega no teu olho. Iluminância é a quantidade que tem na superfície de trabalho. Esse aqui é iluminância, tá? Ou nível de iluminamento, nome feio aí, mas está na norma, né? 5 lux é bem pouquinho, é o suficiente para você ter uma acuidade de fuga, uma acuidade visual de fuga. Para vocês terem ideia, numa sala de aula a gente precisa de 300 lux. Tá? Num corredor normal, né, de trânsito normal, 100 lux. Mas para incêndio é admitido esse pouquinho aí, que já é o suficiente para eu ter orientação e para eu conseguir me deslocar, tá? 3 lux. Para conseguir isso com luminárias de bloco autônomo, a gente coloca a cada 15 metros, põe um ponto de luz, tá? E a sinalização você vai ver também que tem que ser a cada 15 metros, mas eu sempre tenho que ver pelo menos um. Se eu não estiver vendo nenhum, eu vou ter que botar a lâmpada ou a placa, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, a menos de 15 metros, né? Tem um corredor que dá uma quebradinha aqui. Aí você chegou a um ponto que você não vê nenhuma placa, nenhuma lâmpada, você vai ter que botar lâmpadas mais próximas, né? Nesses pontos aí. Tá? E eu tenho que verificar, fazer a inspeção semestralmente. Tá? Cada semestre eu vou desligar essas luminárias aí, tirar da tomada mesmo, né? Ou desligar lá na central e ver se ela aguenta 1 hora, se falhou alguma, se falhou tudo. Tá? Já vamos ver os 2 tipos de sistemas que a gente pode ter aqui. O primeiro sistema é um sistema central. O pessoal de manutenção gosta mais do sistema central. Por quê? Porque você tem uma central que está checando, está verificando se na rede elétrica tem energia, e caso não tenha, ela vai chavear para ligar a rede de iluminação de emergência. Tá? Então, essa iluminação ela vai servir não só para o incêndio, tá? Ela serve também para um blackout qualquer. Num blackout não tem que abandonar o prédio de qualquer jeito, então tem que ter uma sinalização de orientação. Tá? Não é, ela é independente do sistema de alarme de incêndio, tá? Caiu energia, liga a iluminação de emergência. Tá? Ela vai servir para um abandono, seja lá para um incêndio ou por algum outro motivo que me faça perder a energia do prédio, tá? Então, nessa central, eu tenho que ter também um banco de baterias e claro, um dimensionamento de fiação que eu consiga lançar essa energia dessa bateria ou de um gerador a diesel para todas as lâmpadas de toda a minha empresa. Tá? Então tem que ter uma central e ela fica sempre verificando se tem energia na rede, se não tiver, ela chaveia para ligar. Tá? Por que o pessoal da manutenção gosta desse cara aqui? Porque eu tenho que trocar só uma bateria, para eu fazer o teste eu só desligo aqui e vejo tudo. Né? Então é mais prático para você manter e testar. Tá? Agora, o Tec Segurança, ele gosta mais desse outro sistema aqui, chamado bloco autônomo. Por quê? Porque a gente da segurança, a gente estuda a probabilidade de falhas, né? O professor Kleber deve ter mostrado para vocês aquela árvore de falhas, né? Então, a probabilidade de cada coisa ir se encadeando e você falhar um sistema. Então, no caso de um incêndio, eu posso ter uma falha nos cabos de energia que conduzem essa eletricidade para o último andar do prédio, por exemplo. Aí pegou fogo no terceiro andar, corta a energia, não a energia, mas corta aqui a energia da bateria do sistema, centralizado para os outros andares, né?
Então, o bloco autônomo, não, se falhar, ele tem a sua própria energiazinha ali, que é uma bateria, tá? Normalmente é uma bateria de lítio. Essas maiores aí usam baterias de chumbo ácida, tá? Esses blocos aí maiores, onde eu tenho que iluminar, por exemplo, galpões, né? Áreas maiores onde não tem um corredor bem definido, se usa essa maior, tá? Uma UTI, por exemplo, eu tenho que iluminar toda uma sala grande, se usa esse bloco maior aí com uma bateria de automóvel mesmo, uma bateria chumbo ácida. Hoje em dia essas baterias são blindadas, né? Elas não têm mais que estar repondo a água, que era um saco isso. No começo da minha carreira a gente tinha essa preocupação, abrir essa carcaça aí cada 6 meses para repor com águazinha destilada, ver ali o nível da água e tal. Agora não é mais assim, a bateria é selada, ela ainda tem água ali dentro, mas essa água não evapora ali dentro, tá? Água com ácido sulfúrico, né? E esse slide aqui, deixei de propósito, é o antigo, se usava lâmpadas fluorescentes, tá? Essas pequenininhas aí, eram 2 lâmpadas fluorescentes, e as grandes eram lâmpadas de vapor de sódio, se eu não me engano, do farol do automóvel. Então tinha um problema sério de queimar a lâmpada, né? Você tinha a bateria, e aí a lâmpadazinha tinha uma vida útil curta, só de você ir fazendo os testes, né? Ela queimava, então você tinha que trocar a lâmpada, ó, que absurdo, né? Que duas coisas chatas, você trocar água de bateria e lâmpada. Essas pequenininhas já eram baterias de lítio blindada, porque o consumo dela é bem menor, né? Então não se usava essa bateria de automóvel já nesse tempo aí, né? Essas pequenininhas aí. Agora, né, na geração de vocês aí, a gente tem o LED, né? LED é diodo emissor de luz. É uma tecnologia já bem antiga, mas começou a ficar mais popular na iluminação agora nos últimos 10 anos, tá? Barateou, né? Então, você tem isso. E essa lâmpada não queima, ela aguenta. Se você usar, se você fizer uma lâmpada de LED na sua sala, que você acende e apaga várias vezes por dia essa lâmpada, dura 3 anos, uma lâmpada de LED, né? E aí, numa iluminação de emergência que só vai acionar a cada 6 meses para um teste, dificilmente queima, ela vai durar muito. Aí queima um LED ou outro, mas isso aí não inviabiliza a lâmpada como um todo, né? O que é que falha nessas lâmpadas aí? Oh, a bateria, tá? Eu tenho que ter esse cuidado ainda dessa bateria. Normalmente dura 3 anos, tá? Uma bateria dessa. Ah, mas para durar 3 anos, eu tenho que usar, tá? Tem que usar a bateria. O celular de vocês usa uma bateria de lítio. Ela é bem compacta, porque uma das vantagens de um aparelho celular, né, uma central telefônica de bolso aqui, na verdade não é só uma central telefônica, né, um computador de bolso, é ser leve, né? Então, se usa uma tecnologia melhor. O consumo de energia do celular de vocês, você já deve ter percebido, né? Que quanto mais vocês usarem a tela, mais ele vai gastar a bateria, né? E no caso da luz de emergência, ela consome também porque ela tem a iluminação, tem o consumo dos LEDs ali, tá? Então ela vai ter que ter uma bateria um pouquinho mais parruda do que a do celular para ela aguentar 1 hora. Tá? O teu celular aguenta aí 6 horas, 8 horas de contínuo, mesmo assim, você não vai estar continuamente usando a tela, né? Você bota ele no bolso, que você tem que se movimentar, né? Tem gente que não consegue nem ir no banheiro, ir na geladeira pegar um copo d'água assim, não consegue largar o celular, né? Mas a maioria das pessoas consegue, bota ele no bolso, bota ele dentro de uma bolsa e vai naquele momento onde você vai estar sem ter outra coisa para fazer, você vai estar usando o celular, né? Por exemplo, no transporte ou num local onde você parou para se alimentar, sei lá, no ônibus, né? No veículo, se você está dirigindo, claro que não, né? Então essas baterias são um pouco mais reforçadas, mas assim, a exemplo do celular, que você, no celular você usa, você descarrega a bateria e carrega novamente, né? Então você tem uma vida útil aí de 2 anos, uma bateria de celular, até mais. O meu aqui tem 3 anos já e ainda está vivo. Não gosto nem de falar, porque às vezes a gente fala e ele falha, né? Mas ainda está funcionando aqui, está aguentando carga, não está dando efeito memória, que era o que a gente tinha nas baterias mais antigas, né? Pô, viciou a bateria, né? Tá com problema de efeito memória. A pessoa carregou, não esperou descarregar todo para depois carregar, era um problema que a gente tinha, né? Com esse efeito memória. Hoje não tem esse problema, o celular está em 80%, você bota para carregar, ele vai para 100% e não vai danificar a sua bateria, não. Tá? Mesmo assim, é recomendável você consumir ele, né? Ele vai dar uma vida útil maior, um pouco maior, né? Então, como a gente faz com esses caras aí? Ó, não vai ter teste todo dia, não vai ter
incêndio todo dia, né? A norma manda eu testar a cada 6 meses, mas eu recomendo que vocês testem a cada 3 meses para dar uma vida útil da bateria. Experiência própria minha aqui, eu comprei uma, botei em casa e nunca testei. E aí, de repente, um dia eu fui testar, depois de um ano fui testar, não funcionava, não ligava mais, não estava mais carregando a bateria. E aí passei a fazer isso, cada 3 meses eu tiro ela da tomada, deixo arriar, ela dura um pouco mais de 1 hora, e até 2 horas, depende, tem um botãozinho ali que se regula maior ou menor intensidade, e ela pode durar um pouco mais, tá? Então, vocês podem estar fazendo esse teste aí, botar no cronograma de trabalho de vocês, na rotina de trabalho de vocês, da empresa, que vocês vão ter várias outras coisas para fazer, mas programar isso. Não testem todas no mesmo dia, tá? Teste uma sim, uma não, uma sim, uma não. É bom você pendurar uma etiquetinha aí na luminária, grudar um adesivo para numerar ela, para você ter uma planilha de saber onde é que está aquela luminária com aquele número, até para você poder orientar a manutenção, tá? E depois, quando falhou, você anota, falhou o número 5, falhou o número 9, falhou o número 200, né? E aí você consegue depois ir com um mapinha ali orientar e junto com o profissional da manutenção lá, ó, essa, troca aquela. E a manutenção que se faz mesmo é jogar no lixo eletrônico, né? E botar outra, tá? Uma lâmpada dessa custa R$ 15, essa pequena, né? Essa maior um pouco mais cara. Mas a maioria são dessas pequenas aí. Eu já vi na universidade, a gente tinha uns problemas com essas luminárias, porque os alunos desligam ela da tomada para ligar o laptop ali, na tomada alta, né? Existia esse problema lá. E aí esquecia de ligar de volta e a lâmpada descarregava, né? Então, cuidar um pouco com isso, a gente verificar, né, se está tendo ali a tomada. E se é um local que é necessário a pessoa ligar algum aparelho, manda instalar uma tomada lá para isso, né? Tá? Pô, uma universidade, você tem que ter um ambiente onde a pessoa fica, descansa, checa, vai carregar o seu celular, vai abrir o seu tablet ali. É claro que as rotas de fuga não são o melhor local, né, para você ficar estacionado, deitado no chão, né? Então, você criar ambientes para que as pessoas possam ter essa vivência e carregar lá o seu aparelho celular, o seu laptop. E para sinalização, aqui para sinalização de abandono, a gente tem essa instrução técnica 20, e essa norma da ABNT, faltou botar um slide aqui escrito sinalização de abandono, né? Norma 13434, parte 2, tá? Norma da ABNT, e a instrução técnica do bombeiro é a 20. Tá? Mas eu quero... Bom, vou terminar isso aqui para a gente ir para o intervalo. A gente tem mais aí 5 minutos aí, uns 10 minutos. Vamos fazer isso aqui, aí no segundo horário a gente ensina a parte do equacionamento. Ó, placa de fuga, gente, é verde, tá? O verde é a cor da segurança, mas a segurança do trabalho usa várias cores. Vocês devem ter tido aí com a professora Daniele, professora Clarice, aulas sobre sinalização de abandono, né? Então eu posso usar, as cores têm a sua função. O azul significa instrução, o amarelo significa alerta, o laranjado significa perigo, né? O amarelo normalmente a gente mescla ele com o preto para poder dar o alerta, né? O vermelho são coisas de equipamentos de incêndio, tubulações de incêndio, e o verde é a segurança. Então a segurança do trabalho usa várias cores, tem outras também. Para a rota de fuga é o verde, tá? É esse boneco aí correndo em direção a uma porta que se abre lá, que não é o céu, tá? Não é a sua alma subindo para o céu, não. É seu caminho de abandono, que a gente chama de saída de emergência, né? Sua rota de fuga. Então, para a esquerda ou para a direita, a setinha, tá? Essa placa normalmente vai ter 25 centímetros de altura por 30 de largura. Esse pictograma aí branco, ele é fotoluminescente, tá? O que é a diferença de fluorescente para fotoluminescente? Ou fosforescente, né? Fluorescente é um gás que é uma partícula que, quando é excitada eletricamente, emite luz. É a lâmpada fluorescente, né? Antiga aí, que já está meio até ultrapassada, né? Agora a gente está usando mais a LED, né? Você passa uma corrente elétrica ali, um arco voltaico ali,
e ela se excita, né? E a fosforescente aí, né, é um material que absorve a luz e depois, quando não tem luz, ele emite a luz, tá? Uma tinta especial. Pronto, aqui a Mariela está perguntando se essa daqui também tem variações como nos extintores. Tem, tá? Porque a norma antiga pediu uma seta vermelha. E a norma nova diz que a seta vermelha, ainda existe a seta vermelha, você pode usar para indicar a direção onde está um equipamento de incêndio. Uma seta vermelha. Então vocês vão encontrar muitas rotas de fuga sinalizadas com placas vermelhas, tá? Mas lá, o moderno, né, como diz aqui, é essa aqui, tá? A atual é essa daqui. Tá? Então, você pode até ter instalações antigas que foram aprovadas há muito tempo na norma antiga e vão ter algumas sinalizações vermelhas. As pessoas também criam as artes aí, fazem umas coisas, imprimem no Word lá um quadradinho escrito saída, né? E tentam improvisar aí, isso aí. Mas a placa é essa, tá? Verde com pictograma branco. Pronto, essa seta aqui, a gente diz sempre que incêndio, a gente viu na primeira aula, né? A gente não foge para cima, porque pela convecção o calor vai se propagar para cima, né? Mas, então, quando eu vejo uma placa dessa, o que eu quero dizer? Se é uma placa de teto, ela quer dizer que quando você vê essa placa, quer dizer que você tem que seguir em frente. Tá? Às vezes eu não tenho como sinalizar nas laterais, e, ou não tem laterais, né? Então, vou ter que pendurar no teto, num vão, aí, num saguão, e essa placa indica seguir em frente. E na saída do pavimento, e também nas saídas principais, eu vou ter essa placa aqui, 25 por 30, para eu conseguir enxergar ela a 20 metros de distância, tá? E em cima da porta, claro, né? Tá? E aí nós vamos casar com a iluminação de emergência. Onde tiver uma placa dessa, vai ter uma lâmpada de emergência, a mesma distância que a gente coloca, tá? 15 metros. Então você vai conciliar a iluminação de emergência. Tá? Em relação a ônibus, o Anderson falou ali, qual é a pergunta? Como é a saída de emergência do ônibus? Os ônibus, a gente tem uma norma que tem que ter pelo menos duas saídas, né? Então, a gente tem normalmente uma janela que ela é removível. Você quebra um lacre lá, você arranca a janela. Nos ônibus que tem o vidro blindex, que a janela não abre, que ele é climatizado, você tem um local onde você retira lá um martelo, um martelete lá, que você consegue quebrar o vidro para tirar, tá? E ele não tem assim um sistema de luz de emergência, porque ele funciona também a bateria, né? Então você tem, nos aviões você tem um sistema também de luzes, nos aviões inclusive é no chão, tá? É melhor para orientar a fuga, porque no avião você pode ter problema de fumaça no rente ao teto, né? Então a gente põe no chão, tá? Em relação, o Anderson está dizendo que fez uma pesquisa sobre isso, né? Aí a gente tem que seguir normas do Denatran. Entrou uma pessoa aqui, só um momento. Chegou a Bárbara, boa tarde. Está o formulário aí no chat. Aí são normas do Denatran, né, de como adequar esses veículos ou como já construir esses veículos de fábrica. A gente vê naqueles filmes americanos, né, os ônibus escolares sempre tem uma saída nos fundos, né, uma saída de emergência além da porta principal. Né? Mas aqui a gente está vendo para edificação. Pronto, sempre se orienta a fugir para baixo, então nos patamares de uma escada, nas portas de rota de fuga de uma escada, você vai botar essa placa aqui, as portas corta-fogo, né? Essa placa aqui, fuja para baixo. Mas existe essa daqui também, para a esquerda, né? Existe essa daqui também. Então aqui, o professor acabou de ensinar que ninguém foge para cima porque o fogo sobe. Mas existe essa placa porque em algumas situações o meu nível de trabalho não é o nível do logradouro. Tá? O que é o logradouro? É a saída à avenida principal, o nível principal. Aí no IF, você já deve ter visto isso aí, a gente tem dois níveis, né? Dois níveis de solo. Então você tem lá onde é a direção do campus, lá, onde é a biblioteca, você está num nível, e no bloco A, ali de sala de aula, você está no nível da Praça das Rosquinhas, né? Então ali tudo bem, porque qualquer nível que você sair, você tem saída externa, você tem rampas externas, né? Mas num edifício não é assim, um edifício que é puramente vertical não é assim. Então você pode ter o que a gente chama de subsolo,
E aí, nesse caso do subsolo, você vai ter que fugir até o andar térreo, que é o andar que está no nível, o bombeiro chama de logradouro, né? Que é no nível onde eu consigo realmente sair daquele espaço, né? Então, é nesse caso que a gente usa essas duas aqui, tá? Mas tem que ficar bem claro que quando eu chegar no nível térreo, eu vou ter que ter sinalizado na escada lá a placa saída, né? Você sair naquele andar, andar térreo, saída. Tá? E nos outros andares a gente também sinaliza um andar. 14º, 13º, 12º andar e tal, né? Para você saber se já chegou no térreo ou não, né? Na sua escada de abandono. E a gente vai ver que essas escadas podem ser especiais também. Vamos ver agora, depois do intervalo, o que é uma escada enclausurada. Tá? Ok? Então, quem chegou agora, assine aí o formulário de frequência. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. Tá? Vou botar aqui no chat, para se alguém entrar atrasado. Alguma pergunta? Minutos. Voltaremos às 15 horas. Não desistam do professor, voltem aí. E vou parar a gravação, tá? Até já.